Você já sentiu que sua mente anda mais lenta? Como se tivesse uma névoa te impedindo de pensar com clareza? Talvez você esteja esquecendo nomes, tarefas simples, ou até repetindo as mesmas histórias porque não lembra que já contou. A maioria das pessoas acredita que isso é normal com a idade. Mas há um detalhe que poucos sabem. Existe um comportamento silencioso, repetido todos os dias, que está sabotando seu cérebro sem que você perceba. E o mais assustador? Ele parece inofensivo. É um hábito presente na rotina de quase todo mundo, mas que interfere diretamente na capacidade de concentração, aprendizado e na sua memória de curto e longo prazo. Esse comportamento afeta seus níveis de energia, desregula seu sono, altera seu humor e pode até antecipar quadros de declínio cognitivo. Mas a boa notícia é que, ao corrigir isso, você pode transformar a sua mente. Literalmente. Estudos mostram que pequenas mudanças na rotina têm o poder de reverter sintomas como lapsos de memória, irritabilidade, dificuldade de foco e sensação de cansaço mental. A transformação começa quando você entende o que está prejudicando o funcionamento do seu cérebro e toma uma atitude. E é exatamente isso que vamos revelar nesse vídeo. Se você sente que sua memória não é mais a mesma, que sua energia oscila e que seu raciocínio não acompanha mais seu ritmo de vida, esse conteúdo é para você. E se você tem mais de 40 anos, preste ainda mais atenção. A partir dessa idade, o cérebro começa a mostrar os sinais de desgaste, mas ele também responde muito bem aos estímulos certos. Comenta aqui embaixo se você anda esquecendo coisas simples no dia a dia, como onde deixou as chaves ou o que ia buscar na cozinha. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Agora vamos revelar quais comportamentos sabotam sua mente todos os dias e como corrigir isso pode melhorar seu foco, seu humor e sua qualidade de vida. Você merece clareza mental todos os dias. Vamos nessa? O primeiro comportamento sabotador, que quase ninguém percebe, é a exposição excessiva às telas, especialmente à noite. Estamos falando do hábito de checar o celular antes de dormir, assistir televisão até tarde ou até mesmo ficar navegando em redes sociais enquanto deveria estar relaxando. Esse comportamento aparentemente inofensivo afeta profundamente a qualidade do seu sono. E o sono, talvez você não saiba, é o momento mais importante para a saúde do seu cérebro. É enquanto você dorme que o cérebro realiza a limpeza das toxinas acumuladas durante o dia, consolida memórias e reorganiza as informações aprendidas. Se você interfere nesse processo, está impedindo seu cérebro de se renovar. O resultado? Você acorda com a cabeça pesada, sente dificuldade para lembrar de coisas simples, seu raciocínio fica lento e até seu humor é afetado. O pior é que essa rotina se repete todos os dias, criando um ciclo silencioso de desgaste mental. Uma dica prática para quebrar esse ciclo é estabelecer um horário fixo para se desconectar das telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Substitua esse tempo por atividades que acalmam o cérebro, como uma leitura leve, meditação ou um banho morno. Isso envia um sinal claro ao corpo de que está na hora de desacelerar. E se você costuma ter dificuldade para dormir, uma xícara de chá de camomila com lavanda pode ajudar a relaxar. Também vale investir em um suplemento leve de magnésio, preferencialmente na forma de magnésio glicina, em doses de até 300 mg por dia, que ajuda tanto no relaxamento quanto na qualidade do sono. E se você gosta do conteúdo até aqui, considera apoiar o canal com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Melhorar o sono é o primeiro passo para recuperar a energia mental, melhorar o humor, fortalecer a imunidade e voltar a ter foco. Seu cérebro precisa descansar para funcionar com clareza e força. E você merece noites restauradoras e dias produtivos. Agora, vamos mergulhar em outro comportamento que sabota o cérebro de forma sorrateira. O consumo excessivo de açúcar refinado. Esse é um hábito profundamente enraizado na rotina de muitos adultos e, infelizmente, é um dos maiores inimigos da saúde mental e cognitiva.
O açúcar em excesso provoca picos constantes de glicose no sangue, que obrigam o corpo a liberar grandes quantidades de insulina para dar conta desse excesso. Esse sobe e desce descontrolado não afeta apenas o metabolismo, mas também o cérebro, causando oscilações de humor, dificuldade de concentração, cansaço extremo e até crises de ansiedade. Talvez você já tenha sentido aquele torpor mental depois de comer um doce muito pesado. É como se o cérebro simplesmente desligasse, não é? Isso não é coincidência. A sobrecarga de açúcar afeta diretamente regiões cerebrais responsáveis pela memória e pelo aprendizado. O que pouca gente sabe é que o açúcar também aumenta a inflamação cerebral, um fator silencioso que está por trás de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. E o mais preocupante é que essa sabotagem é diária, muitas vezes disfarçada em alimentos considerados inofensivos, como sucos de caixinha, pães brancos, bolachas recheadas e até aquele café adoçado várias vezes ao dia. Uma forma prática de cortar esse ciclo é trocar os açúcares simples por fontes naturais e nutritivas. Por exemplo, substituir o açúcar branco por um pouco de mel cru ou tâmaras em receitas pode ajudar a reduzir o impacto glicêmico. Além disso, consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, chia e vegetais verdes, ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Uma sugestão de café da manhã inteligente seria um mingau de aveia com canela, maçã picada e uma colher de pasta de amendoim natural. Esse tipo de refeição mantém o cérebro nutrido e estável por horas. E se a vontade de doce for muito intensa, vale investigar a deficiência de cromo, um mineral essencial no controle da glicose, que pode ser suplementado com segurança em doses de até 200 microgramas por dia. Cortar o açúcar é como tirar um peso das costas do cérebro. O resultado é mais energia, menos oscilação de humor, mais foco e, claro, uma mente mais jovem por muito mais tempo. Agora, vamos falar de um comportamento moderno que, embora pareça inofensivo, está destruindo lentamente a capacidade de foco, memorização e clareza mental. O uso excessivo de telas, principalmente à noite. Você pode até achar que ficar no celular antes de dormir, maratonar séries ou checar redes sociais é algo trivial. Mas a verdade é que isso está desregulando profundamente seu ritmo biológico e comprometendo a saúde do seu cérebro. A luz azul emitida por celulares, tablets e computadores interfere na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. E quando o sono é afetado, todo o funcionamento cerebral entra em desequilíbrio. A memória recente fica prejudicada, o raciocínio desacelera e o humor oscila com mais facilidade. Você já acordou cansado, mesmo tendo dormido por várias horas? Pode ser que seu cérebro não tenha entrado nos ciclos profundos de sono, justamente por causa da exposição à luz azul antes de dormir. E tem mais. Esse excesso de estímulos visuais também contribui para o aumento da ansiedade, da irritabilidade e da procrastinação, pois o cérebro entra em estado de alerta constante, como se estivesse sempre se preparando para algo, sem nunca conseguir relaxar de verdade. A longo prazo, isso pode levar até a um esgotamento cognitivo, conhecido como fadiga mental crônica. Uma forma simples e eficaz de reverter esse quadro é estabelecer um toque de recolher digital. Experimente desligar todas as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Troque esse tempo por leitura leve, meditação, alongamentos suaves ou ouvir uma música relaxante. E, se possível, use luzes âmbar ou amareladas no ambiente à noite, pois elas não atrapalham a produção natural de melatonina. Um hábito poderoso para ajudar a relaxar a mente é tomar um chá de camomila com lavanda antes de deitar. E se o sono estiver muito irregular, vale considerar o uso de melatonina em dose baixa, entre 0,3 e 1 mg, sempre com orientação profissional. Isso pode ajudar a regular o ciclo do sono e restaurar o funcionamento natural do cérebro. Diminuir o uso de telas à noite não é só uma questão de descanso, é uma decisão que pode salvar sua memória, seu foco
e sua saúde mental a longo prazo. Outro comportamento comum, mas extremamente prejudicial ao cérebro, é o multitarefa constante. Muitas pessoas se orgulham de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Responder mensagens enquanto assistem TV, ouvir um áudio e escrever e-mails, ou tentar resolver um problema familiar enquanto cozinham e checam redes sociais. Parece produtividade, mas é exatamente o oposto. O cérebro humano não foi feito para lidar com múltiplos focos simultaneamente. O que ele faz, na verdade, é trocar rapidamente de uma tarefa para outra, gerando microinterrupções. Cada vez que isso acontece, você perde um pouco de energia mental e exige mais esforço para retomar a concentração. Com o tempo, isso leva a um desgaste cognitivo enorme. A consequência? Memória falha, cansaço mental e dificuldade de foco. Você começa a esquecer onde deixou as chaves, o que ia fazer ao entrar em um cômodo, ou perde o fio da meada durante conversa. E esse desgaste não para por aí. Ele afeta seu humor, diminui sua criatividade e até interfere no sono, já que o cérebro permanece em estado de hiperatividade mesmo quando você tenta relaxar. Uma forma de sair desse ciclo é adotar o hábito da atenção plena. Quando estiver comendo, apenas coma. Quando estiver respondendo e-mails, concentre-se apenas nisso. Use cronômetros ou blocos de tempo para organizar suas tarefas e elimine distrações do ambiente. Um exemplo prático: ao invés de deixar várias abas abertas no computador, mantenha só o que você está usando naquele momento. Isso reduz a ansiedade e melhora sua produtividade real. Uma dica poderosa é usar a técnica Pomodoro. Trabalhe por 25 minutos com foco total e depois descanse por 5 minutos. Esses ciclos ajudam o cérebro a manter a energia e o foco ao longo do dia. E se quiser reforçar ainda mais a capacidade de atenção, pode incluir alimentos ricos em colina, como gema de ovo e brócolis, ou suplementos com citicolina, em doses de 250 mg ao dia. Além disso, práticas como meditação guiada por 10 minutos diários podem aumentar sua clareza mental de forma surpreendente. Lembre-se, fazer uma coisa de cada vez não é lentidão, é sabedoria. E seu cérebro agradece por isso. Outro vilão silencioso para o cérebro é o sedentarismo. Muita gente pensa que cuidar da mente é apenas ler, fazer palavras cruzadas ou tomar suplementos. Mas existe uma verdade poderosa e pouco falada. O cérebro também precisa que o corpo se movimente. O sedentarismo reduz drasticamente o fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo a chegada de oxigênio e nutrientes essenciais para os neurônios. Com isso, suas células nervosas trabalham com menos eficiência, o que resulta em lapsos de memória, dificuldade de concentração, desânimo constante e até confusão mental. Além disso, a falta de movimento contribui para o acúmulo de toxinas que afetam diretamente a função cognitiva. Quando você passa longas horas sentado, o corpo entra em um estado de baixa energia e o cérebro acompanha esse ritmo. Estudos mostram que caminhar apenas 30 minutos por dia já é suficiente para melhorar significativamente o humor, a atenção e a capacidade de aprendizado. E o mais curioso é que essa caminhada não precisa ser intensa. Caminhar ao ar livre, em um parque, por exemplo, além de ativar o cérebro, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que favorece a memória e o sono. Se quiser intensificar os efeitos, experimente ouvir músicas relaxantes ou podcasts inspiradores durante a caminhada. Outra ideia prática é usar escadas em vez de elevador ou fazer pequenos alongamentos ao longo do dia. São atitudes simples que, somadas, fazem uma enorme diferença na saúde do cérebro. Vale lembrar que a atividade física também estimula a produção de BDNF, uma proteína que age como um adubo para os neurônios, favorecendo a formação de novas conexões cerebrais e protegendo contra o declínio cognitivo. Para quem busca uma ajuda extra, suplementos como ômega 3 de fonte confiável, tomados em doses de 1.000 mg por dia, podem potencializar ainda mais os benefícios do movimento. O mais importante é entender que o corpo e a mente estão conectados. Um corpo parado gera uma mente estagnada,
Mas um corpo em movimento é o primeiro passo para um cérebro mais desperto, forte e resiliente. Mexa-se por você. Mexa-se pelo seu cérebro. Outro comportamento extremamente comum, mas que sabota o cérebro diariamente, é o consumo excessivo de açúcar refinado. Pode parecer inofensivo aquele docinho depois do almoço ou o pão branco no café da manhã. Mas a verdade é que o açúcar em excesso tem um efeito devastador sobre a mente. Ele gera picos de glicose no sangue, que depois caem rapidamente, provocando um verdadeiro efeito montanha-russa no cérebro. Isso afeta diretamente a estabilidade emocional, a clareza mental e o foco. Você já se sentiu irritado, cansado e mentalmente lento depois de uma refeição rica em carboidratos simples? Isso é o cérebro implorando por equilíbrio. Além disso, o consumo regular de açúcar promove inflamação no cérebro, dificultando a comunicação entre os neurônios. Com o tempo, isso contribui para o envelhecimento precoce do sistema nervoso e aumenta o risco de doenças como o Alzheimer. O açúcar também interfere na qualidade do sono, piora o humor e diminui a produção de neurotransmissores importantes como a serotonina. Para reverter esse quadro, comece reduzindo o açúcar escondido em alimentos industrializados, como molhos prontos, refrigerantes, pães de forma e até iogurtes adoçados. Troque o açúcar refinado por opções naturais como a canela, o mel cru em pequenas quantidades ou o uso moderado de tâmaras em receitas. No lugar de bolachas e doces, opte por frutas com gordura boa, como banana com pasta de amendoim ou morangos com castanhas. Isso estabiliza o índice glicêmico e alimenta o cérebro com energia mais constante. Uma receita simples e poderosa é o doce de energia, feito com cacau em pó, óleo de coco, chia e mel, que pode ser consumido à tarde para espantar o cansaço mental. Se quiser potencializar ainda mais o cérebro, pode usar suplementos como picolinato de cromo, que ajuda a equilibrar a glicose no sangue. A dose recomendada é de 200 microgramas por dia, sempre com orientação. O mais importante aqui é entender que o cérebro não gosta de extremos. Ele precisa de estabilidade, energia limpa e nutrição inteligente. E cada colher de açúcar a menos é um passo a mais rumo à clareza mental e à longevidade cognitiva. Outro grande sabotador da mente que muitos ignoram é a sobrecarga de tarefas e a ilusão de produtividade constante. Vivemos numa cultura que valoriza quem está sempre ocupado, sempre correndo, com a agenda cheia e sem tempo nem para respirar. Mas essa pressa constante tem um preço alto: o esgotamento mental. O cérebro precisa de pausas, de silêncio, de momentos de recuperação. Quando você acorda e já pega o celular para resolver pendências, responde mensagens, faz várias coisas ao mesmo tempo e não para nem por 5 minutos ao longo do dia, você está drenando sua energia mental sem perceber. Essa hiperestimulação contínua prejudica a concentração, diminui a criatividade e enfraquece a memória. A mente começa a funcionar no modo automático, esquecendo o que acabou de fazer, trocando palavras, se irritando com facilidade. E sabe o que é pior? Isso se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais sua mente se esgota e menos produtivo você se torna. A solução aqui é contraintuitiva. Parar para recuperar a mente é uma forma de avançar. O cérebro funciona melhor com foco, não com excesso. Então comece a adotar pequenas pausas conscientes ao longo do dia. Pode ser fechar os olhos por 2 minutos, respirar fundo, ouvir uma música suave ou apenas observar a natureza pela janela. Também vale muito a pena fazer uma lista de tarefas realista, priorizando o que realmente importa e deixando o restante para depois. Uma dica valiosa é aplicar a técnica do Pomodoro. Trabalhar com foco por 25 minutos e fazer uma pausa de 5. Parece simples, mas esse padrão ajuda o cérebro a manter a energia e evita a sobrecarga cognitiva. E se você sente que a mente está sempre acelerada, considere o uso de suplementos naturais como a L-teanina, presente no chá verde,
que induz um estado de calma alerta. A dose segura gira em torno de 150 a 200 miligramas por dia. Lembre-se, produtividade de verdade começa com clareza mental, e isso só é possível quando o cérebro tem espaço para respirar. A verdade é que, ao longo da vida, muitos de nós negligenciamos o cuidado com a mente. Achamos que é normal sentir cansaço mental, esquecer onde deixamos as coisas ou sentir dificuldade em acompanhar o ritmo das mudanças que acontecem à nossa volta. Mas você sabia que isso pode ser o reflexo de hábitos prejudiciais que, dia após dia, vão sabotando seu cérebro? E pior, muitas vezes, sem que você perceba. A boa notícia é que você não está sozinho nessa. E a melhor notícia é que nunca é tarde para começar a cuidar melhor de sua mente. Com os hábitos certos, com a atenção necessária e com a mudança das atitudes que saboteiam sua cognição, é possível alcançar um estado de clareza mental, foco e uma memória afiada. A questão é, você quer continuar se deixando levar pela rotina que desgasta sua mente ou está pronto para fazer mudanças que podem melhorar sua qualidade de vida de forma significativa? Você merece ter a mente ativa, focada e cheia de energia. Não se submeta àquele ciclo de cansaço mental, de não lembrar das coisas simples, de se sentir sobrecarregado e incapaz de lidar com as tarefas do dia a dia. Não é sobre idade, é sobre escolha. E o melhor momento para começar é agora. Então, eu te convido a refletir. Como anda sua memória? Você já está tomando as ações necessárias para preservar sua saúde mental? Lembre-se de que a mudança está ao seu alcance. Agora, só depende de você dar o primeiro passo. Eu sei que não é fácil e que os velhos hábitos podem ser difíceis de romper. Mas, eu te garanto, você merece ser uma versão mais forte, mais focada e com um cérebro saudável em qualquer fase da vida. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém especial que também precise saber disso. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar essa jornada em busca de uma mente mais ativa e saudável.